Fala, meus queridos alunos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor William Martins e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de operações com números racionais. Já estudamos a adição, já estudamos a subtração, a multiplicação, a divisão e hoje vamos estudar a potenciação. A potenciação de números racionais. Vamos aprender como calcular, vamos relembrar, na verdade, como calcular potências com números racionais. E falando de números racionais, estamos falando de números inteiros, estamos falando de números decimais, estamos falando de frações. Então é para essa galera que nós vamos fazer nosso trabalho hoje, relembrar como calcular potência. E para a gente fazer potência, a gente tem que lembrar o que é a potência, E no final desse vídeo vocês vão ter um desafio aí mesmo, um grande desafio para resolver, que é, na verdade, a solução. O problema, o grande problema deste Flipped estará no final. Ao longo do vídeo vocês serão desafiados, então não é só no final, beleza? Então, para a gente relembrar o que é a potência, gente, potência nada mais é, do que uma multiplicação. A potenciação é uma multiplicação de fatores, de fatores iguais. Certo? A gente aprende isso desde o sexto ano. A gente conheceu a potenciação no sexto ano. Então, por exemplo, se a gente tem assim 3 elevado à quarta, isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Aí se faz a conta, vai dar 81. Se eu tiver 2 elevado à quinta, isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Fazendo a conta, vai dar 32. No começo do ano a gente estudou a potenciação para números inteiros. Então a gente viu, por exemplo, que se eu tenho menos 4 elevado ao quadrado, isso é menos 4 vezes menos 4, que vai dar mais 16. 4 vezes 4 é 16 e menos com menos é mais. E se eu tivesse, por exemplo, menos 3 elevado ao cubo, isso seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que dá menos 27. Por quê? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 27, e menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Aqui o jogo do sinal. Inclusive, quando nós estudamos números inteiros, nós vimos que quando a base for negativa, se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, lembra disso? O resultado é negativo, mas claro, isso somente quando a base for negativa. E se a base for positiva, o resultado sempre vai ser positivo. E para lembrar o que é base, gente, eu tenho a potência assim, A elevado a N, só para lembrar, Esse A, ele é chamado de base, e o N é chamado de expoente, tá? Então, se a base for negativa, o resultado depende, Se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo, como a gente viu aqui, Menos 4 elevado ao quadrado. A base é negativa, o expoente é par, o resultado deu positivo, mais 16. No caso do menos 3 ao cubo, aqui, a base é negativa, o expoente foi ímpar, o resultado deu negativo. Isso é um padrão que vai acontecer sempre vai se manter isso na potência. Beleza, gente? Ok. E tudo isso que eu relembrei, que a gente relembrou aqui, ele é mantido para números racionais. Aqui a gente só viu com números inteiros, Mas para números racionais é mantido. Tudo isso aí é mantido para números racionais, certo? A potência é a mesma coisa. A única coisa que vai acrescentar aí, na verdade, que vai mudar, é que a gente vai estar trabalhando, além desses números, com frações e com números decimais. Mas a gente já aprendeu. Se potenciação é multiplicação, a gente já estudou a multiplicação, então a gente vai fazer coisas que a gente já sabe fazer. Então a gente já sabe multiplicar fração, a gente já sabe multiplicar número decimal, então tá tudo dentro daquilo que a gente já estudou, tá bom? E um lembrete muito importante também, gente. A gente falou aqui de expoente par, Ali, a gente falou de expoente par e expoente ímpar. Mas tem a possibilidade também, aliás, zero é par, mas tem a possibilidade desse expoente ele ser
um número zero. E a gente já viu também que quando eu tenho um número elevado a zero, por exemplo, menos 4 elevado a zero, o resultado é 1. Mais 5 elevado a zero, o resultado é 1. 1 elevado a zero, o resultado é 1. Sempre que a potência, né, for elevada a zero, tiver uma potenciação e o expoente for zero, né, uma base elevada a um expoente zero, o resultado sempre será zero. Eu mostrei isso para vocês no começo e isso é mantido também para números racionais. Isso significa que se a gente tiver assim, ó, 1/3 elevado a zero, o resultado vai ser 1. Se eu tiver menos 2/3 elevado a zero, o resultado vai ser 1. Se eu tiver 1,25 elevado a zero, o resultado vai ser 1. Então, sempre que a base for elevado a um expoente zero, o resultado sempre vai ser 1. Isso só não pode se for 0 elevado a zero, que o resultado é chamado de indeterminação. Beleza? Mas, pelo que a gente já viu, pelo que eu acabei de lembrar vocês, gente, é o seguinte, ó, se eu tiver uma fração, por exemplo, se eu tiver que fazer 5 meios elevado a quarta, isso vai ser 5 meios vezes 5 meios vezes 5 meios vezes 5 meios. Eu vou multiplicar 5 vezes ali. Se a gente fizer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 625. Se a gente fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16. Um outro exemplo, se eu tiver menos 2/3 elevado ao quadrado. Pergunto de cara, o resultado disso aí vai ser positivo ou negativo? A base é positiva ou negativa? A base, olha para a base. A base é negativa. O expoente é o quê? O expoente é par. Então eu já sei que o resultado disso é positivo, certo? Mas vai ser quanto? E vai ser positivo por quê? Porque você teria que fazer, ó, menos 2/3 multiplicado 2 vezes, lembra? Esse númerozinho, ele indica quantas vezes você multiplica a base. E aí você faz, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E aí só o sinal, né? Vai ser positivo. A gente acabou de falar que o expoente é par. Mas vai ser, se você não lembrar disso, lembra que é menos com menos que vai ficar mais 4 nonos. A mesma coisa acontece com números decimais. Se você tiver, tipo assim, 3,2 elevado ao cubo, você vai fazer 3,2 vezes 3,2 vezes 3,2, beleza? E aí você vai fazer a conta, né? Você vai armar a conta aí para ver quanto é que vai dar isso. Vou deixar aqui, ó, para vocês fazerem a conta e colocarem no caderno de vocês e mandarem para mim na plataforma. Qual é o resultado? Vou já dar uma dica para vocês. Se for 3,2 elevado ao quadrado, eu vou ter 3,2 vezes 3,2, só 2 vezes, né? E aí o resultado disso é, se fizer a conta, você vai fazer aí, vai dar 10,24. Mas tem mais uma vez que fazer 3,2. Aí você vai fazer ali e vai me dizer. Outro exemplo é assim, ó. Se eu tiver menos 1,2 elevado ao cubo, então eu vou fazer menos 1,2 vezes menos 1,2 vezes menos 1,2. 3 vezes. Aí a gente faz, pode fazer tipo assim, você pode fazer os dois primeiros, aí vê quanto é que dá, depois faz o resultado com o terceiro que ficou ali. Você vai fazer essa conta aí no seu caderno e o resultado você vai ver que vai dar 1,728. Minha pergunta para vocês, o resultado disso é positivo ou negativo? Pense aí. Olha para a base é negativa. O expoente é ímpar, então eu já sei que é negativo. Mas se você não consegue ver assim dessa forma, não, professor, é confuso para mim, faça o choque dos sinais, o jogo dos sinais, ó. Menos com menos aqui, esses dois dá mais, e esse mais com o menos que está ali, mais com menos vai ficar menos. Então é a mesma regra dos sinais que a gente já estudou. Só que agora vem a parte que eu quero desafiar vocês. Ter um desafio muito grande para vocês resolverem aí, que vai ser a problemática desse flipped, que eu vou colocar agora, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. A gente sabe calcular potências com um expoente positivo. Tipo assim, a gente sabe calcular, por exemplo, dá exemplo para vocês. A gente sabe calculação. 3 elevado ao cubo, a gente sabe que é 27. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 3 elevado ao quadrado dá 3 vezes 3, é 9. 3 elevado à primeira potência é 3. 3 elevado a zero dá 1. Existe, você acha que existe, e se existe, quanto é? 3 elevado a menos 1 tem sentido? 3 elevado a menos 2 tem sentido isso? 3 elevado a menos 3, será se existe?
esse é um problema que vocês vão ter que descobrir para mim agora. Vou dar a dica para você. Então, o Flipped, a pergunta, o problema é basicamente isso. Se existe potência, resultado, né, para potência elevado a um número negativo. A gente nunca viu isso antes, é a primeira vez. Só que para vocês responderem, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou colocar aqui uma tabela na próxima página aqui e vocês vão ter que escrever isso no caderno de vocês e completarem. E aí, completando, vocês vão descobrir se tem e se tiver, vocês também vão conseguir descobrir qual que é o resultado, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui a seguinte tabela. Eu vou fazer bem aqui, ó, nesse espaço, uma tabela grandona. Vou dividir ela ao meio para que o vídeo não fique tão extenso assim. E vou quebrar ela aqui em várias partes. Ó, de amarelo. Pronto, olha só, vamos pensar comigo. Aqui eu vou colocar assim, ó, 2 elevado a n, 2 elevado ao número e aqui em cima o número n. Olha só, vamos colocar aqui 4. Se o n for 4, eu vou ter 2 elevado à quarta, beleza? Se o n for 3, eu vou ter que fazer 2 elevado à terceira. Se o n for 2, eu vou ter que fazer 2 elevado ao quadrado. Se o n for 1, eu vou ter que fazer 2 elevado a 1. Se o n for 0, eu vou ter que fazer 2 elevado a 0. Se o n for... Agora vamos para o negativo, menos 1 e menos 2. Será se vai ter como calcular? Vamos tentar observar padrões nesses resultados. Aqui eu teria que fazer 2 elevado a menos 1. Vamos ver se existe. E ali eu vou ter que fazer 2 elevado a menos 2. Vou criar uma terceira linha para a gente colocar as respostas. Por exemplo, peraí que deu um probleminha bem aqui, ó. Então vocês vão fazer isso no caderno de vocês. Vão criar a tabelinha de vocês para colocar os resultados. Olha só, deixa eu explicar para vocês. Então nós vamos calcular aqui todas essas potências. Vocês vão calcular aquelas duas finais ali que a gente quer saber se tem ou não. E a gente só vai descobrir qual é o resultado observando o padrão. Então vocês vão colocar bem aqui, ó, o resultado de 2 elevado à quarta. Você vai fazer 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai achar um resultado, aí você vai escrever esse resultado, ó, aqui, tá bom? Depois você vai fazer o mesmo com 2 elevado à terceira. Aí você coloca o resultado aqui. Depois você vai fazer o mesmo com 2 elevado ao quadrado. Aí você vai botar o resultado ali. Até você completar todos esses quadradinhos aqui, ó. Eu quero que vocês completem todos esses quadradinhos que eu tô colocando de verde aqui, ó. Todos esses, na verdade, são retângulozinhos. Vocês vão completar todos eles com os resultados. E aí depois que vocês completarem, eu quero que vocês analisem os resultados. Vocês vão ver, por exemplo, que resultado vai aparecer aqui no primeiro. Que resultado vai aparecer no segundo, que resultado vai aparecer no terceiro, e no quarto, e no quinto, e vocês vão tentar perceber uma relação entre esses números. Por quê? Essa relação entre esses números, que vai ter desse para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse, pode te indicar qual vai ser o número que vai aparecer ali, e qual vai ser o número que vai aparecer ali. Então, eu já adianto vocês, tem resultado. E a gente vai conseguir descobrir como serão esses resultados ao preencher essa tabela. Então, esse é o dever de vocês, esse é o problema. O problema é aqui. Descobrir que números estarão ali e de que forma chegar neles. E eu quero que vocês façam essa tabela, tá certo? Vão fazer no caderno de vocês bonitinho, os cálculos bonitinho, vão mandar a foto para mim. E é na quarta-feira, na próxima aula, na próxima aula, quando acontecer nossa próxima aula presencial, 70M é quarta-feira, 70V é quinta-feira, a gente vai discutir esse flip de descobrir se existe, como é que faz potência com expoente negativo. Beleza, gente? Então, ó, bom trabalho a todos, boa atividade. Em caso de dúvidas, me chame na plataforma. Grande abraço a todos, a gente se vê. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser. Valeu!